André, fica aqui com a gente. Nosso próximo assunto é a liberação do saque do Fundo de Garantia, ainda este ano, que está em análise pelo governo e que pode ficar abaixo do previsto inicialmente. Técnicos da área econômica falam num valor fixo para cada contribuinte. O governo estuda liberar até R$ 500 de cada conta de FGTS, ativa ou inativa, a partir de setembro. Ou seja, se a pessoa tiver contas de FGTS acumuladas de mais de um emprego, vai poder sacar até R$ 500 de cada uma delas, inclusive a do emprego atual. Isso para este ano. Para o ano que vem, a proposta que está sendo estudada é liberar o dinheiro proporcionalmente ao saldo da conta, um percentual menor para quem tem mais e um percentual maior para quem tem menos. O saque seria no mês do aniversário. Pelo que o governo estuda, ao optar pelo saque, o trabalhador teria que abrir mão de receber o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. É preciso ficar atento a esse detalhe, caso a proposta seja apresentada dessa forma. A pessoa ainda teria direito de sacar o FGTS em outros casos, como financiamento imobiliário ou para tratar de algumas doenças graves. Em 2017, no governo Temer, houve uma liberação de saque ao FGTS, mas de outra forma. As pessoas puderam retirar até 100% do saldo só das contas inativas. Ainda assim, foram liberados na época 44 bilhões de reais. A proposta deste novo saque deve ser apresentada hoje ao presidente Jair Bolsonaro. Otávio Guedes, enquanto a gente assistia aqui a matéria, a reportagem do Vinícius, eu comentava com o André, bom, foi um balde de água fria, né? Porque a gente veio esquentando esse assunto ao longo da semana passada e dessa, uma expectativa para que esse dinheiro saísse num maior volume, a expectativa inicial de 42 bilhões, só com saques das contas do FGTS, tirando o PIS/PASEP, e agora essa limitação que seria de R$ 500 num primeiro momento. Só que o André comentava que mesmo que fosse aquilo, não teria um impacto tão grande assim como a gente imaginava, né? Não teria. Se a gente considerar o número da massa de ocupados, massa de rendimento de ocupados no Brasil, que é basicamente o total de ocupados multiplicado pelo rendimento médio dessas pessoas, isso dá uma base mensal de 200 bilhões, né? Então, 40 bilhões seria, no ano, né, seria uma conta muito pouca. A questão é essa, você consegue dar um fôlego para algumas famílias que estão numa situação muito complicada, de desemprego há muito tempo, isso geraria um fôlego para algumas pessoas. Mas o impacto disso em termos de crescimento econômico seria muito pequeno. É que seria proporcional, na verdade, né, ao valor de cada contribuinte que tem na conta, né? R$ 500 ali é um valor cheio, mas claro que depende do quanto você tem ali, seria proporcional esse saque. Otávio. Professor, e esse debate de que o dinheiro do FGTS na mão do governo rende menos para o trabalhador? No entanto, se ele aplicar ali, se ele incentivar obras de infraestrutura, principalmente saneamento, seria mais eficaz para o crescimento do que devolver parte para o trabalhador? Eu acredito nessa segunda parte, né? Realmente, a rentabilidade do fundo de garantia ele é muito baixo, né? Mas o que a gente faz, na verdade, qual que é um dos grandes problemas do Brasil? O problema de poupança. A gente não tem poupança para financiar investimento. E o fundo de garantia é uma poupança compulsória, né? O que a gente tem é uma poupança compulsória que financia esse investimento onde a gente precisa. Então, apesar da rentabilidade ser ruim do ponto de vista do trabalhador, é uma fonte de poupança que a gente necessita para que o Brasil ganhe produtividade e aumente seu crescimento econômico. Falando de números no horizonte, André, para a gente fechar. Hoje sai o IPCA 15, né, do mês de julho. Em junho tivemos uma taxa baixa para o ano, a mais baixa, 0,01%. Ontem teve uma revisão de expectativa para crescimento econômico finalmente para cima, depois de várias previsões para baixo consecutivas. Como é que você avalia aí os números que vêm no horizonte para o crescimento, para o PIB, inflação e juros? O crescimento esse ano, segundo o Boletim Focus do Banco Central, deve estar alguma coisa perto de 0,8%. É uma desaceleração muito grande. Em 3 meses, a gente perdeu 1,2 ponto do PIB, né, desde março. A inflação está sob controle, ela foi muito beneficiada nos últimos meses pela queda do preço dos alimentos. Ela está muito abaixo da meta de 4,25 para o ano. E essa ajuda do dólar também contribui muito para que a inflação não chegue para as famílias, né, principalmente via petróleo, via outros ativos. O cenário acho que está dado, né? Um crescimento em torno de 0,8, uma inflação sob controle e um dólar no final do ano em torno de R$ 3,80 por dólar. André Dias, professor do IBMEC, hoje na nossa coluna de economia, nossa conversa diária aqui no Globo News em Ponto. Muito obrigada. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.